Oi, tudo bem contigo? A paz do Senhor Jesus. Esse é o Momento Desce o Cajado. Hoje muito mais centrado, mais tranquilo. Eu trouxe você num lugar maravilhoso. Um lugar que eu sempre venho para buscar a meditação, conhecer e ouvir algumas coisas. Ouvir de Deus, ouvir da natureza, me aproximar um pouquinho mais da natureza, das coisas de Deus. E hoje eu te trouxe aqui para falar sobre uma coisa muito, mas muito importante. A questão de mudar. Muitas pessoas relutam muito acerca da mudança. Mudar é algo extremamente complicado. E eu não estou dizendo acerca do mudancismo. Mudancismo é quando você nunca se apega a nada, você nunca termina nada, sempre está mudando de um lugar para outro. Na verdade, não é porque você gosta de sempre estar fazendo coisa nova. Na verdade, você não consegue terminar as coisas. O mudancismo impede as pessoas, muitas vezes, de terminarem obras, de terminar a escola, de terminar o colégio, de terminar a faculdade, de terminar o curso e até o final de algum projeto. Estou falando de mudança no sentido de evolução, de construção e evolução de si mesmo a cada dia mais. O que é uma mudança no sentido mais amplo? Primeiro, nós temos que entender que mudança é quando você evolui, quando você cresce, quando você, ao crescer, ao evoluir, você começa a viver algo melhor de si mesmo. Uma questão de evolução que nós podemos dizer e falar é aquele menino que saiu do primário, agora ele está no ginásio, ele já não é mais o mesmo menino, já está com uma idade um pouquinho maior e agora vai ter que mudar um pouco, as regras serão diferentes, era um único professor, agora serão vários. Outra mudança que nós podemos dizer também é acerca da evolução ao sair do colégio e entrar numa faculdade. Serão questões totalmente diferentes, vai passar por outros processos, um aprendizado um pouco mais profundo, um pouco mais consistente, onde ele vai provar e vai viver outro tipo de vida. É impossível viver na escola como se estivesse no colégio, ou estar no colégio como se estivesse na escola. É impossível estar na faculdade como se estivesse no colégio. São coisas diferentes, são momentos diferentes, mas apesar disso, as pessoas elas continuam vivendo da mesma maneira, achando e pensando que a vida não mudou, é a mesma vida. Tem um dito de um pensador muito antigo, e isso data 600 anos antes de Cristo. O nome dele é Heráclito. Heráclito falou sobre a fluidez do tempo. Ele disse umas palavras bem simples, tipo, você nunca vai conseguir tomar banho no mesmo rio. Porque quando você voltar às águas, o rio não será o mesmo, e nem você será o mesmo. Ou seja, aquelas águas passaram, nunca mais voltarão, e você também não é mais o mesmo. Nós precisamos evoluir, crescer, mudar. Acredite nisso. Tem gente que com 40 anos de idade ainda acha que é um menino, dependendo de tudo e precisando de uma sopinha, de um carinho da mãe. Está na hora de crescer, né? Bom, maravilha. Partindo ainda desse princípio, a mudança na verdade consiste na nossa vida quando a gente também adquire conhecimento de si e da vida. A partir do momento que nós passamos a conhecer mais, a gente passa a mudar um pouco mais. Muitas pessoas relutam em crescer, e todo tempo elas estão lutando em crescer porque não absorvem conhecimento, não querem mais aprender da vida. O que Heráclito disse no 6º século antes de Cristo também se reflete nos dias de hoje. As pessoas tentam viver o passado no presente e acabam não vivendo nada na vida. Uma coisa que nós temos que aprender a cada dia é sempre estar envolvidos em viver coisas de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa maturidade, com o nosso entendimento da vida. Eu trouxe você num lugar em que eu sempre venho me conhecer, venho buscar entendimento. E uma das coisas que essa manhã me trouxe com muito pesar foi que as pessoas elas relutam em não mudar e acabam morrendo sem nunca ter crescido. Acabam morrendo sem nunca ter sequer vivido. É importante mudar a cada dia, aprender e crescer. Há um convite da Bíblia Sagrada, e eu sempre tenho a Bíblia como livro de referência, que diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o verbo diz aí é crescer. Crescer na graça no sentido contínuo, de crescer a cada dia mais. O apóstolo Paulo, tentando explicar isso para a igreja, ele vai usar essa frase também em Efésios, capítulo 4, quando diz, nós devemos chegar à estatura, à varonilidade, ou seja, crescer à medida de Cristo, o varão perfeito. Parece impossível esse desafio de crescer à estatura à medida de Cristo. Mas se o apóstolo está dizendo isso, eu creio que seja totalmente possível. Ou seja, Deus nos chama, através da Bíblia Sagrada, a crescermos, a evoluirmos como pessoas, como seres humanos, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Que você possa crescer mais, adorar mais a Deus e ser uma bênção na presença do Senhor. Não evite mudar, cresça para mudar e glorificar a cada dia mais o nome do Senhor. Deus te abençoe, te dê um excelente dia e te faça prosperar. Eu sou Alex
Santana.